Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda à nossa primeira live de 2023, nossa primeira aula ao vivo aqui nesse perfil. Sejam muito bem-vindos, vamos chegando, porque hoje a nossa aula, primeira live de 2023, não poderia ser com um tema diferente desse, com um tema diferente do que metas, principalmente as metas realistas e como que a gente pode criar essas metas para fazer acontecer o nosso ano de 2023. Muito boa noite, Ângela. Boa noite, Rose. Sejam muito bem-vindas. A gente vai dar início aqui à nossa aula. Tô com a minha colinha aqui para não esquecer nada para trás do que eu quero comentar com vocês hoje. Eu vou apresentar a minha tela aqui para vocês para ficar mais didático. Então, como criar metas realizáveis é o tema da nossa aula de hoje. E eu queria contar para vocês que o seguinte, toda vez que começa um ano novo, toda vez que tem esse período, né, de final de ano, começo de ano, a gente começa a refletir muito sobre o que a gente colocou no papel lá no ano que passou, se a gente conseguiu cumprir ou não. E também a gente começa a traçar novas metas, novos sonhos, novos objetivos para o próximo ano. Acredito que isso também aconteça com você aí do outro lado. Comigo acontece demais. E algo que sempre aconteceu comigo é o seguinte, eu sempre ficava muito frustrada quando chegava no final do ano e eu vi que eu não tinha conseguido conquistar, atingir os objetivos que eu tinha listado lá no início do ano. E quando a gente não consegue atingir esses objetivos, a gente se sente frustrada, a gente se sente derrotada, a gente se sente indigna, a nossa autoconfiança e a nossa autoestima diminui muito também, porque a gente não se sente merecedora, a gente se sente incapaz. Então, tudo isso, todos esses sentimentos ruins de frustração que vêm para nós, tem muito a ver com essa questão de realizar as metas. Mas sabe algo que acontece demais? Que a gente não cria as metas do jeito certo. A gente vai criando metas por impulso, né? Pela emoção ali do momento. Mas na verdade a gente precisa criar metas realizáveis, metas realistas, para a gente não sair frustrada lá no final do ano. Então, boa noite aí para quem tá chegando, Camila, Daniel, sejam bem-vindos. Então, nessa live, além de eu comentar um pouquinho com vocês sobre como que a gente pode criar essas metas realistas, né, metas realizáveis, eu vou mostrar para vocês lá no final também um método muito eficiente e eficaz que eu estou utilizando, que eu aprendi, que ajuda demais a você criar as metas de fato realistas, sabe? Que você vai conseguir atingir para não sair frustrada lá no final do ano. Pra gente terminar o ano de 2023 com aquela sensação de, poxa vida, eu consegui cumprir tudo que eu queria. Fechou? Vamos começar então? Boa noite, Manu. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Algo que eu comentei também, gente, só um adendo aqui, que essa live ela não é focada somente para empreendedoras, tá? Essa live é focada para todas as pessoas que querem conseguir aprender a criar metas realizáveis, que querem ter essa sensação de realização, de conquista aí no decorrer dos seus dias. Beleza? Então vamos começar. Para início de conversa, eu preciso fazer uma pergunta para você. Você confia em si mesmo? Vocês podem interagir aí comigo nos comentários, tá? Essa live, essa aula, ela vai ser muito didática, assim, sabe? Você confia em si mesmo? O que isso tem a ver com planejamento e com metas, né? O que isso tem a ver? Mas vamos lá. Você acredita nas coisas que você fala pra você mesma? E agora eu vou explicar o motivo de por que eu tô fazendo essas perguntas. O que acontece? Como eu disse, eu, em muitos momentos, me senti frustrada por não conseguir realizar as minhas metas. Mas sabe o que é pior? Que em muitos momentos, além da gente procrastinar e deixar sempre pra depois o que a gente precisa fazer no momento, a gente também começa com aquele vitimismo, aquela autopiedade de nós mesmos, no sentido de, poxa, esse ano foi realmente muito difícil para todo mundo, eu não ia ter conseguido de jeito nenhum. Então, quer saber de uma coisa? Não é nem culpa minha. As coisas que foram acontecendo não dava mesmo, de jeito nenhum.
E com isso, o que acontece? A gente começa, com o passar do tempo, conforme a gente vai tendo essa atitude de procrastinação e de autopiedade, de vitimismo com tanta frequência, a gente vai parando de acreditar em nós mesmos. Em muitos momentos, a gente coloca uma meta e daí a gente, será que eu vou conseguir? Nem sei, a gente nem confia mais em nós mesmos. Então, por isso que essas frases, essas perguntas têm tanto a ver com a realização, com a criação de metas realizáveis. É por isso que isso tem tudo a ver com planejamento. Porque em muitos momentos a gente passa a nem acreditar mais nas nossas próprias palavras. A gente não confia mais em nós mesmos. Entendeu? É por isso que eu já tô começando fazendo essas perguntas pra você. Tô só olhando minha colinha aqui pra mim não me perder. E isso realmente acontece com a maioria de nós. Sabe? Porque a questão da procrastinação, a autossabotagem, ela é real. Ela acontece mesmo. E quando a gente entra nesse círculo vicioso, né, desses pensamentos, isso se torna comum, a gente vai se acostumando com essa realidade. E é aí que entra a questão da não realização, da frustração no final de cada período. E eu falei um pouquinho com vocês sobre essa questão da gente criar metas que não criar metas do jeito certo, né? Não são metas realizáveis, a gente, às vezes, por criar metas ali no impulso. Mas sabe uma coisa importante que eu preciso compartilhar com vocês? É o seguinte, na maioria das vezes, a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E daí, como a gente tá naquela euforia, naquela sede de começo de ano, tem um monte de sonhos, eu vou dar conta e tudo mais, mas se a gente não criar essas metas realizáveis, se a gente não fazer isso da forma correta, de maneira estratégica, a gente vai se sentir frustrada. Por quê? Porque a gente não consegue focar num monte de coisa ao mesmo tempo. O que acontece? Só é florido o jardim que você cuida. Ou seja, se você tem muita coisa, se você quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, você não vai conseguir distribuir a sua atenção para tudo. Então a gente precisa primeiramente tomar decisões racionais. Né? Quando a gente vai começar a planejar, a criar as nossas metas, a gente precisa ser realistas conosco mesma, sabe? Ser franca. Poxa, o que eu quero realizar nesse ano de 2023? Por quê? Quanto menos coisas você puder selecionar, mais foco você vai conseguir dar para aquelas coisas e, consequentemente, você vai ter mais condições e mais capacidade de fato, realizar essas coisas. Entendeu? Então, esse é o caminho. Só é florido o jardim que você cuida. A gente precisa aprender a selecionar as prioridades para nós. Existem coisas, existem sonhos que às vezes a gente tem que é para 4, 3, 5 anos para frente. Então você não precisa destinar totalmente o seu foco para esses objetivos de longo prazo. Você precisa primeiro cuidar do seu jardim. Ou seja, cuidar daquilo que você tem para realizar de imediato. Ou seja, só é florido o jardim que você cuida. Você precisa dar foco para aquilo que você quer realizar. Então, a gente precisa aprender a dar prioridade para as coisas. O que é que você quer realizar em 2023? Quais são as suas metas para este ano? Esquece as metas de longo prazo neste momento. Foca, pensa primeiro no que é que você tem para realizar no ano de 2023. E são várias coisas, né? Como, por exemplo, você quer ser mais saudável, você quer ler mais. O que é que você quer para esse ano de 2023? E mais uma vez, só é florido o jardim que você cuida. Você precisa cuidar daquilo que você quer ver florescer em você. Boa noite para quem tá chegando, Débora, Joyce. A gente tá dando seguimento aqui na nossa aula. Vamos lá, vamos continuar. E sabe de uma coisa? Algo que eu preciso falar pra vocês. Vocês já sabem disso, mas a gente precisa sempre estar falando sobre isso. Por quê? Porque tá tudo bem a gente não dar conta de tudo. É justamente por isso que nós precisamos colocar o nosso foco em pequenas coisas, naquilo que a gente realmente quer realizar, naquilo que a gente realmente quer conquistar. Principalmente para esse ano de 2023, que é o foco. Tá tudo bem não dar conta de tudo, porque nós somos seres humanos. Nós somos mulheres aqui na maioria, né? A gente tem vida, além de negócio, além de estudo. A gente tem família, muitas têm filhos, tem relacionamentos para poder cuidar. Então tá tudo bem você não dar conta de tudo. E você precisa ter esse raciocínio
ter essa mentalidade de que tá tudo bem se você não conseguir selecionar todas as coisas que você quer realizar. Mas se você aprender a focar no que é mais importante, essa questão das prioridades, a gente volta a bater nessa mesma tecla, você vai conseguir ter mais capacidade de realizar as suas metas. Tá ficando claro para vocês essa questão? Por quê? Como eu disse, muitas vezes no início de ano a gente começa nessa euforia de muitas coisas para poder realizar, muitos sonhos, a gente começa com gás. Mas tem um porém, porque se a gente não criar metas realistas, a gente vai só na motivação do começo do ano, passa 2, 3 meses, a gente já tá cansada, já não sabe nem mais por que começou a fazer aquilo, e a gente desvia o foco, entendeu? E sabe o que é mais interessante? Quando a gente seleciona poucas coisas, pequenas coisas pra gente focar, além da gente ter mais chances de conseguir realizar, concretizar aquelas coisas, a gente consegue também aproveitar melhor o caminho. Porque quando a gente se enche demais de um monte de atividades, a gente fica com a cabeça pilhada mesmo, cheia de coisa, a gente não consegue aproveitar os detalhes da caminhada. Sendo que o mais importante é a caminhada até o seu objetivo, que vai fazer você ser uma pessoa melhor, que vai construir a sua personalidade, o seu conhecimento, entende? É a caminhada que vai mostrar pra nós qual é o quê? Qual é o nosso propósito. O seu propósito você só encontra na caminhada. É por isso que a gente precisa ir com calma e selecionar as coisas que realmente fazem sentido pra nós. Não ficar criando nada na emoção. A gente precisa agir com a razão quando a gente vai traçar metas, objetivos pra gente realizar nesse ano de 2023. O seu propósito você só encontra na caminhada. É na caminhada que você vai encontrando o sentido de, poxa, foi pra isso que eu comecei. Agora eu consigo entender. Porque tem muitas vezes, em muitos momentos, a gente começa uma coisa que deu na telha que a gente queria fazer, a gente sentiu no coração, Deus falou conosco, e a gente começa a fazer às vezes sem entender muito bem por que a gente está fazendo aquilo, qual que é o verdadeiro sentido, e é realmente na caminhada que a gente vai entendendo o propósito, que a gente vai entendendo o porquê. Entende? Então a gente precisa aprender a desfrutar da caminhada. É justamente por isso que, mais uma vez, os nossos sonhos e objetivos, a gente precisa ter uma questão de prioridades. O que é realmente importante para mim? Eu vejo agora um exemplo prático, né, de muitas empreendedoras que elas focam demais em crescer negócio, em evoluir muito, vender muito, enfim, e acabam não dando prioridade para, por exemplo, a família e os relacionamentos. Então, as prioridades são invertidas. E da mesma forma, ela pode até, esse exemplo, né, que eu tô usando, a pessoa pode até chegar no fim do ano e ter realizado as metas delas de um negócio. Mas e a questão das prioridades? E aquilo que é realmente importante, necessário para a vida dela? Enfim, a gente precisa ir com calma, é isso que eu quero frisar bem aqui para vocês, né? Que o nosso propósito, a gente só encontra ele é na caminhada, é caminhando, é percorrendo aquela jornada. E quando a gente tá muito pilhada, focada num monte de coisa, a gente não consegue caminhar, a gente não consegue participar desse processo. Por quê? A gente vai estar correndo na vida, às vezes até atropelando tudo para conseguir fazer o máximo de coisas possíveis, quando na verdade isso não é necessário, tá? A gente precisa ir aos poucos, focar naquilo que realmente importa, naquilo que faz sentido para nós e começar a compreender o propósito da nossa caminhada. O propósito de por que nós estamos fazendo aquilo e por que nós queremos realizar aquilo outro. Tá ficando claro para vocês? Eu gosto muito de frisar essa questão de propósito, porque por muito tempo eu fui a pessoa que ficava correndo atrás do meu propósito, atrás do que eu vim fazer nessa terra, qual que é o meu objetivo de vida, sabe? Porque o nosso propósito, ele vai muito além de conquistas materiais. O nosso propósito, ele se encontra dentro daquilo que traz prazer para o nosso coração, para a nossa vida, sabe? Vai muito além das conquistas materiais. Então a gente precisa aprender a participar, trilhar a nossa jornada, fazer essa caminhada com calma, com leveza, para conseguir enxergar o propósito. Tá ficando claro para vocês? Vou dar boa noite aqui pro pessoal que tá entrando agora. Boa noite, Cido. Boa noite, Crislaine. Bom, a gente tá seguindo aqui com a nossa aula. Então, mais uma vez, gente, o seu propósito você só encontra na caminhada. A gente precisa
focar no que realmente importa. Não agir pela emoção, mas agir pela razão. Sabe por quê? Vou compartilhar o próximo slide aqui pra vocês. A gente não vai conseguir realizar as metas que a gente cria pela motivação. A motivação, ela só serve como um empurrãozinho pra gente começar. Mas a motivação, ela não vai nos fazer continuar. Porque, igual eu falei, em muitos momentos eu mesma já me senti assim, motivada com a motivação do começo de ano, crio um monte de meta. Tudo pela emoção. Aí passa 2, 3 meses, a gente não lembra mais nem por que começou a fazer aquilo, pra que era essa meta, não tem propósito, não tem objetivo final. Sabe, é só uma meta porque, todo mundo tá fazendo isso, eu quero fazer também. Enfim, a motivação não nos leva a lugar nenhum. O que é que nos leva a conquistar os nossos objetivos? É a disciplina. A motivação, ela só serve como um empurrãozinho para você começar, mas você precisa aprender e colocar isso dentro da sua cabeça, que é com disciplina que a gente vai conseguir realizar os nossos objetivos, conquistar os nossos sonhos, as nossas metas. É com disciplina. Por quê? Como eu disse, a motivação, ela não vai te ajudar a seguir em frente quando as coisas começarem a dar errado, quando as coisas estiverem difíceis. Você só vai conseguir enfrentar essas dificuldades, essas turbulências do caminho com a disciplina. Quando você estiver focada naquilo que você quer atingir, aonde você quer chegar. Ou seja, a gente não pode ser movido pela motivação, mas sim pela razão. E quando a gente age pela razão, a gente tem disciplina. Porque a gente sabe exatamente aonde a gente quer chegar. Estão conseguindo pegar a lógica que eu quero transmitir para vocês? Me falem aí, gente, se vocês estão conseguindo entender. Se eu tô indo rápido demais, vocês me avisam também. Rose, vencer a autossabotagem diariamente. Exato. A gente precisa ter essa disciplina muito forte dentro de nós. Porque distração a gente tem demais. Rede social tá aí cheia de blogueiragem, gente mostrando a própria vida, que não acrescenta nada na gente. Não que a gente não possa passar um tempo ali ocioso, vendo algo que a gente gosta, não é isso. Mas a gente precisa ter disciplina para atingir os nossos objetivos. Se a gente ficar o tempo todo só ali na ociosidade, a gente não vai atingir nada. Então a gente precisa ter muito clara essa questão da disciplina. É só assim que a gente vai conseguir cumprir as nossas metas, certo? Essa é uma questão de mindset, é uma questão de mentalidade para a gente começar a aplicar aí na nossa vida. E isso serve para todas nós, não só para empreendedoras, tá? Isso aí é na vida. Metas e objetivos que você quer atingir no seu casamento, na sua família, na criação dos seus filhos. Metas que você, pessoais mesmo, que você quer atingir na sua vida. Ler mais, ser mais saudável, se alimentar melhor, enfim. N coisas. E lembrando que no final da live eu vou ensinar pra vocês o método que eu uso. E vocês vão amar esse método, gente, de verdade. Porque ele abriu muito os meus olhos. Nesse sentido, né, de criar metas mais realistas. Sabe de uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês? A gente precisa muito ter essa questão da disciplina e de metas realistas dentro da nossa mente. Porque a gente consegue enxergar por aí muitos casos de pessoas, coachings por aí, que eles falam muito da lei da atração. Acredito que você já deve ter ouvido falar, ouvido é ótimo. Você já deve ter ouvido falar por aí da questão da lei da atração. E muita gente faz o seguinte, muitos coachings, né, muitos gurus aí, falam que você precisa ficar falando que você já tem alguma coisa, eu já conquistei tal coisa, isso já é meu. Mas, poxa vida, e a caminhada? E o processo? Eu não acredito muito nessa lei da atração, porque a maioria das pessoas acham que é só ficar repetindo frases, falando coisas, que o negócio vai cair do céu, né? Tem muita gente que acredita muito nisso. Tem muitos coachings por aí que vendem essa informação, quando na verdade não. Eu não acredito muito na lei da atração. Eu acredito em algo parecido, mas que tem um pouco de diferença, eu vou explicar pra vocês, que é a visualização. A lei da atração, as pessoas te ensinam a ficar repetindo algumas mentiras pra você mesmo, algumas palavras ao vento que às vezes não te trazem absolutamente nada. Já diferente da visualização. A visualização é uma forma de você conseguir visualizar aquilo que você quer alcançar, pra você se
como eu posso explicar? Para você colocar toda a sua disciplina para caminhar naquele sentido, daquilo que você quer alcançar. Não sei se eu expliquei de forma clara, mas qualquer dúvida vocês mandam aqui nos comentários, tá? Vou compartilhar aqui alguns exemplos da visualização para vocês. Vocês lembram que eu comentei sobre o meu quadro dos sonhos? Eu comentei lá nos meus stories na semana passada, se eu não me engano, falando um pouco do quadro dos sonhos. Eu falei que eu iria comentar sobre o quadro dos sonhos aqui na nossa live. Mas existem outras formas de você aplicar o método da visualização, né? Por exemplo, essa imagem que você está vendo é um exemplo de um quadro dos sonhos. E o meu quadro dos sonhos eu realmente fiz desse jeitinho mesmo, ó. Coloquei algumas imagens que remetem aos sonhos, às metas que eu tenho para realizar nesse ano. E coloquei lá no meu escritório, lá na parede do meu escritório, para eu conseguir visualizar os meus sonhos, os meus objetivos materializados ali naquelas imagens, né? Esse é o método da visualização. Eu olho para aquilo me motiva. A motivação é um empurrãozinho. E daí eu coloco dentro da minha cabeça, poxa, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tal e tal e tal coisa para conseguir alcançar isso daqui, que tá aqui no quadro dos sonhos. O quadro dos sonhos também é conhecido como moodboard. Acho que você já deve ter ouvido falar também do moodboard. É a mesma coisa, de quadro dos sonhos. E um outro método também que muitas pessoas usam nessa visualização, né, nesse método de visualização, é colocar a imagem na tela inicial do notebook ou na tela inicial do seu celular. Assim você tem contato direto com aquela imagem que remete ao seu sonho, sabe? Você visualiza aquilo constantemente e dentro do seu subconsciente você vai criando meios e formas de estratégias, melhor dizendo, para conseguir alcançar esse seu objetivo, esse seu sonho. Então eu acredito mais na visualização do que na lei da atração. Porque a lei da atração, como eu disse, a maioria das pessoas, elas ficam só falando e não incentivam ninguém a fazer nada, a tomar atitudes que vão te levar diretamente para o seu sonho, para a sua meta. Então, essa questão da visualização é algo que me ajuda bastante com relação ao quadro dos sonhos, né? Do moodboard. E daí, e eu quero te incentivar a fazer o mesmo, né? Você não precisa de muitas coisas para poder realizar o seu quadro dos sonhos, né? Você seleciona algumas fotos, pode ser print do Instagram que você viu alguma coisa, pode ser imagens que você salva lá do seu Pinterest, enfim. Você pesquisa fotos relacionadas aos seus objetivos, aos sonhos que você quer realizar nesse ano de 2023. Você imprime, de preferência assim, coloridinho, para ficar bem bonitinho. E você cola ali numa parede, com fita, com cola, enfim. Você cola do jeito que você quiser. Pode ser na sua agenda também, você organiza tudo bonitinho ali. Mas num lugar onde você vai conseguir visualizar sempre aquilo. Porque aquilo, além de servir como uma motivação, é um combustível para você começar a traçar metas para ir adiante, para fazer acontecer. Né? Porque não adianta só desejar. A gente precisa colocar a mão na massa e ir para a prática. Porque senão a gente não atinge metas, tá? Esse é o ponto central para a gente conseguir realizar metas. O primeiro ponto é criar metas realistas, com o método que eu vou ensinar agora, no fim da live. E o segundo ponto é a gente ter a disciplina. E com a disciplina a gente pode utilizar esses métodos, como por exemplo a visualização, né? Utilizar um quadro dos sonhos, um moodboard. Agora, gente, acho que a gente já vai passar aqui para o método que eu quero ensinar para vocês. Ó, um slide que eu não tinha colocado antes, ó. É a disciplina que vai nos fazer persistir com o tempo. Como eu disse, a motivação é só um empurrãozinho. É a disciplina que vai nos fazer persistir. É a disciplina que vai nos fazer aguentar a barra mesmo diante do cansaço, diante da correria do dia a dia. É a disciplina que vai nos ajudar a superar esses obstáculos, porque a gente vai estar focado no sonho que a gente tem para realizar. Certo? E agora vamos ao método de execução desse método que eu vou ensinar para vocês. Esse método, eu dei um nome, eu aprendi, né? Eu aprendi com alguns mentores, pesquisando bastante, eu aprendi esse método, que foi muito eficaz para mim, muito útil mesmo. Ele abriu os meus olhos no sentido de criar metas realistas e eu acredito que vai te ajudar muito. E eu dei um nome para ele. O nome que eu dei para esse método é Matriz dos Sonhos. Matriz dos Sonhos. Por que matriz?
Porque vai ter uma matriz, certo? Que é essa cruz, né? Esse X que você tá vendo aí na tela. E nele a gente vai conseguir aplicar algumas questões que vão nos ajudar a criar as nossas metas da forma mais realista possível, tá? Esse já é o momento final da nossa live, onde eu vou te ensinar como é que funciona esse método. Mas eu preciso que você, nesse momento, pare o que você está fazendo. Se possível, pega um papel e uma caneta, pega uma folha aí no seu caderno, uma folha em branco, fica a seu critério, tá? Você vai precisar de um papel e uma caneta nesse momento, porque nós vamos fazer na prática essa matriz dos sonhos, que é o nome que eu dei para esse método, tá? Você vai pegar uma folha em branco, ó, uma folha assim, uma folha em branco, e você vai dividir ela em 4 partes, da mesma forma que tá aí, ó, no slide. Em 4 partes. Para que você vai dividir essa folha em 4 partes? São 4 quadrantes, onde nós vamos escrever algumas coisas, como você tá vendo aí. Nós vamos escrever nossos sonhos, nossas metas, estratégias e rotina. Tudo isso faz parte do método da matriz dos sonhos, né? Eu aqui não tá escrito, né? Não tá rabiscada a divisão, mas eu dobrei a folha pra ficar fácil de vocês entenderem, ó. Você vai pegar a folha e vai dividir ela assim em 4 pedaços, tá? Você vai dividir a folha em 4 pedaços e com essa folha dividida em 4 pedaços, a gente vai colocar em prática a matriz dos sonhos. Pra que serve essa matriz dos sonhos? Pra você conseguir criar suas metas pro ano de 2023 da forma mais realista possível, certo? Essa matriz dos sonhos vai te dar uma visão ampla das metas e do que você precisa fazer para cumprir essas metas. Com essa matriz preenchida, você vai ter muito mais clareza de como seguir e o que fazer durante o seu ano de 2023 para você terminar o seu ano com as suas metas cumpridas. Para você não sentir mais aquela sensação de frustração, de incapacidade, não se fazer mais de vítima falando, poxa vida, esse ano foi realmente muito difícil, porque o Bolsonaro não ganhou as eleições, então tá tudo ruim, vai tudo dar errado mesmo. Então a gente precisa parar com esse vitimismo e buscar ferramentas que vão nos ajudar a cumprir as nossas metas, a ser produtivas e eficientes. Fechou? Posso começar a explicar como que vai funcionar a matriz dos sonhos? Vamos lá. Agora que você tá com a sua folha dividida, no primeiro espaço, você vai colocar o número 1 ali, né? Onde você tá vendo, sonhos. Quais são os seus sonhos para 2023? Como assim? Os seus sonhos, eles não precisam, sonhos e objetivos que você quer alcançar, tá? Esses sonhos, eles não vão ser sonhos materiais. Nesse quadrante, você não vai escrever coisas materiais. Até porque as coisas materiais não podem fazer parte dos seus sonhos. Entende? Por exemplo, teve uma época, quando eu tava começando a empreender e tudo mais, que eu queria muito comprar um iPhone. Eu queria muito ter um iPhone para melhorar a minha produção de conteúdo, a qualidade das imagens que eu trazia aqui pelo Instagram. Só que, por exemplo, comprar um iPhone não era o meu sonho. O meu sonho era qual? Era trazer um conteúdo de maior qualidade para o meu perfil. Então, a minha meta era comprar um iPhone, comprar um celular melhor, tá? Quero que isso fique bem claro para vocês, porque os nossos sonhos, ali no quadrante dos sonhos, você não pode colocar coisas materiais. Você vai colocar algo assim, é um grande desejo, sabe? Não vai ser algo concreto, algo assim, material mesmo, tá? Qualquer dúvida vocês vão me falando aí, tá? Nos comentários, que eu vou ajudar vocês. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um sonho, que pode ser seu, enfim, né? Algo assim mais, um exemplo mesmo que eu separei pra gente traçar aqui. Um sonho, por exemplo, ser mais saudável em 2023. Por que não? Lembrando que aqui nesse primeiro quadrante dos sonhos, você não vai colocar coisas materiais, certo?
Não vai ser algo concreto, algo palpável. É um sonho, um forte desejo que você tem de realizar. Como, por exemplo, ser mais saudável. Você consegue perceber que o ser mais saudável, ele não envolve algo material? Envolve você, sua pessoa. Mas não envolve algo material, tipo comprar X coisa, comprar um carro, enfim. Vocês estão conseguindo entender, né, gente? A live tá tudo certo. Que deu... Parece que deu uma travada aqui pra mim. Beleza. Então vamos lá. Primeiro quadrante, sonhos. Não vai ser algo concreto, certo? Vai ser um forte desejo que você tem. Por exemplo, ser mais saudável. Beleza. As metas. Quais vão ser as suas metas para poder conseguir ser mais saudável? As metas, agora sim entram algumas questões mais... Por exemplo, uma meta para mim conseguir ser mais saudável é me alimentar melhor. Entrar na academia, fazer exercício físico. Essas se tornam metas, certo? Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, mas que a gente precisa se atentar muito, é que aqui no primeiro quadrante de sonhos, o ideal é que você coloque no máximo 3 sonhos, tá? Pra você realizar no ano de 2023. Por quê? Como a gente falou lá no começo, o jardim só floresce o jardim que você cuida. Ou seja, você precisa dar atenção para esses sonhos, para esses objetivos. Então a gente vai precisar focar em pelo menos 3. Pelo menos não, no máximo 3 sonhos. Beleza? Primeiro sonho, ser mais saudável no ano de 2023. Quais são as metas que a gente vai precisar realizar para atingir esses objetivos? Me alimentar melhor e praticar exercício físico. 2 metas aí para mim conseguir ser mais saudável. Certo? Aqui nas metas, você vai conseguir colocar... Eu sugiro que você coloque umas 5 metas, mais ou menos. E essas 5 metas, todas vão te levar a realizar os seus sonhos, certo? Então, vamos lá. Temos 2 exemplos de metas. Um sonho, ser mais saudável. 2 metas, praticar exercício físico, melhorar minha alimentação. Vamos lá para o terceiro quadrante. O que a gente vai colocar lá nas estratégias? Quais vão ser as suas estratégias para conseguir realizar suas metas que vão te levar para os seus sonhos? Você quer ser mais saudável e você vai praticar exercício físico e se alimentar melhor. E qual que vai ser a sua estratégia? Sua estratégia, por exemplo, vai ser adotar uma lista de compras na hora de ir para o mercado, porque você anda comprando as coisas muito sem controle no mercado. Então agora a sua estratégia vai ser criar uma lista de compras para você comprar somente o que você precisa. Uma outra estratégia pode ser montar um cardápio para você comprar exatamente o que vai compor o seu cardápio, para você não ficar comendo coisas fora de hora, até porque o seu sonho é ser mais saudável em 2023. Uma outra estratégia é se matricular na academia, porque você quer começar a fazer exercício físico, e se você não se matricular na academia, como é que você vai dar início a esse sonho, né? Como que você vai realizar esse sonho de ser mais saudável? Então, você tá vendo como as coisas vão se diferenciando? Sonhos é algo mais abrangente, não são coisas materiais. Lá em metas já entram algumas coisas materiais, mas não é nada muito detalhado. E nas estratégias é exatamente o que você vai fazer para atingir os seus sonhos e as suas metas. Os seus objetivos em si. Certo? Tá ficando claro, né? Então a gente tem um sonho que é de ser mais saudável. A gente tem uma meta, 2 metas, que é praticar exercício físico e se alimentar melhor. E lá nas estratégias a gente colocou várias já, né? Se matricular na faculdade, se matricular na academia, criar um cardápio, né? Lista de compras para poder ir no mercado. Essas são estratégias que você vai utilizar para atingir o seu objetivo maior, o seu sonho, que é ser mais saudável em 2023. E agora a rotina. A rotina, você vai descrever quais são os elementos que vão compor a sua rotina para conseguir aplicar as estratégias que vão te ajudar a realizar as suas metas, que vão te ajudar a chegar no seu sonho e no seu objetivo. Por exemplo, rotina, né? O seu sonho é ser mais saudável.
E você já falou que vai começar a fazer exercício físico e vai melhorar a sua alimentação. Com isso, você vai se matricular na academia. E você vai criar um cardápio. Então, a sua rotina, qual que vai ser a sua rotina? Primeiro, tal horário, ir para academia 3 vezes na semana. Ou todos os dias, tal horário, ir para academia. Por quê? Porque o seu sonho é ser mais saudável. E a sua meta é praticar exercício físico. A sua estratégia você já colocou em prática. Se matriculou na academia. Então, agora a sua rotina. Como que vai funcionar a sua rotina para você conseguir aplicar essa estratégia que você acabou de criar? Tal horário eu vou para academia. Tal dia da semana eu vou preparar as minhas refeições e vou congelar minhas marmitas. Por exemplo, já que você quer ser mais saudável. Entende? Aqui nesse último quadrante da rotina, você vai colocar elementos que vão compor a sua rotina no dia a dia. Sabe algo que é interessante desse método da matriz dos sonhos? É que você começa do quadrante 1 e você começa do topo, do que é mais importante. E você coloca as suas metas, estratégias e a rotina, né? Que são elementos menores, elementos diários, semanais ali, para atingir os seus sonhos, seus objetivos. Mas na hora de aplicar, de realizar na prática, você começa de baixo para cima. Você começa da sua rotina, vai concluindo as suas estratégias, metas, até chegar no seu sonho, no seu objetivo maior. Pegou a importância da gente parar, concentrar e realizar de fato essa matriz dos sonhos? Eu não quero que isso fique só pra mim, que isso fique apenas nessa live, né, nessa aula. Eu gostaria muito que você colocasse de verdade em prática. Por quê? Porque isso daqui vai te ajudar demais a trilhar um caminho para você conseguir, além de estipular as suas metas, realizar as suas metas. Porque assim você já vai conseguir dar prioridade para aquilo que realmente é importante para você, com base em todo o conhecimento, tudo que a gente já conversou aqui hoje. E você vai conseguir colocar em prática, você vai conseguir na prática colocar um roteiro, um passo a passo, já estabelecer sua rotina pro ano de 2023 para você conseguir fazer acontecer. Essa matriz dos sonhos, ela me ajudou demais a abrir os meus olhos e conseguir enxergar o passo a passo que eu preciso fazer. É simples. É simples. Você estabelece ali a sua rotina e daí você precisa do mais importante, como a gente falou, da disciplina. Ó, o Elielton tá falando. Marta Vieira, levanta cedo amanhã e pôr o pedal na sua rotina. É isso aí, a gente precisa de disciplina. A gente precisa começar a colocar em prática, tá? É só a disciplina que vai nos fazer alcançar os nossos objetivos. É só a disciplina que vai nos ajudar a chegar no final do ano com a sensação de dever cumprido, com a sensação de que a gente conseguiu, a gente realizou tudo que a gente tinha pro ano de 2023. E como eu disse pra vocês, a gente precisa, muito mais do que agir pela emoção da motivação, a gente precisa ter muito claro essa questão de que a gente precisa pegar elementos que vão caber na nossa rotina para a gente conseguir ter essas metas realizáveis de fato, sabe? Olha, eu gostei muito do comentário de vocês, ó. A Daniela tá falando que é muito prático e objetivo. Realmente, tá? Vale a pena tentar. Realmente é muito prático, é simples. Numa única folha você já consegue fazer isso. Como eu falei pra vocês, né? Aliás, essa folha aqui que eu dobrei, ó. Como eu falei pra vocês, uma única folha. 4 quadrantes, a gente vai começar pelos sonhos e vai passo a passo até chegar lá na rotina. A gente vai ter muito mais clareza do que fazer, né? A Rose gostou da ideia da matriz. Olha a Marta falando. Depois dessas dicas, vamos tentar de novo, né? É isso mesmo, a gente não pode desistir nem se dar por vencido, né? Em muitos momentos, em muitos anos talvez, a gente fica nessa da procrastinação, né? E ano após ano a gente fala, poxa vida, eu não consegui realizar nada. Mas isso não precisa continuar assim, né? A gente precisa ter essa clareza de que, de fato, a gente não precisa dar conta de tudo. Nós não somos máquinas, a gente não é robô.
para poder ficar fazendo tudo, atropelando tudo, né? Porque é mais importante... Eu vou até colocar a imagem aqui de novo, gente. Eu vou colocar para vocês. O nosso propósito, o seu propósito, você só encontra na caminhada. Você não precisa sair atropelando tudo. Você precisa aproveitar a sua caminhada. É por isso que lá na Matriz dos Sonhos, a gente seleciona somente 3 sonhos, 3 objetivos maiores pra gente conseguir colocar em prática. Porque o intuito não é lotar a sua cabeça de um monte de coisa, deixar você toda apavorada, assim, pilhada mesmo, sabe? O maior objetivo é você conseguir aproveitar a sua caminhada, você conseguir realizar aquilo que realmente é importante pra você. E como que você vai saber se as suas metas que você tem aí dentro da sua cabeça, do seu coração, realmente são importantes, são a prioridade pra você nesse momento? Você com certeza vai descobrir isso na hora que você fizer a matriz. Porque você vai colocar o passo a passo lá, né? A sua rotina. E se você vê que aquilo lá tá muito fora da sua realidade, não cabe na sua rotina naquele momento, descarta. Próximo objetivo, próximo sonho. A matriz vai te ajudar a ter isso muito claro. Tá bom? Dani, sim, a live vai ficar gravada, tá? Eu vou salvar ela tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. Eu vou postar essa live porque eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente. Vou colocar no meu canal lá no YouTube pra poder ficar registrado lá por um período muito maior, né? Então, sim, a live vai ficar gravada porque eu tenho certeza que isso vai ajudar demais vocês. E vocês vão poder assistir e reassistir sempre que vocês precisarem. Tá bom? Gente, é isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês hoje. Essa foi a nossa aula de metas, como criar metas realizáveis. Eu espero demais que vocês tenham compreendido o que eu quis passar para vocês, que esse método de fato possa ajudar vocês, né? Eu acredito que vai ajudar demais, assim como me ajudou muito. E de verdade, vamos para cima. Com a nossa disciplina, a gente consegue chegar muito mais longe. Então a gente precisa ter esse mindset muito bem trabalhado. Porque a gente ficar só, como eu posso falar? A gente ficar só nessa questão da lei da atração, ficar repetindo coisas e esperar o negócio acontecer, não vai acontecer. A gente precisa colocar a mão na massa, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Nesse ano de 2023, muita coisa ainda vai acontecer aqui nesse perfil. Continuem aqui comigo, porque vocês vão ficar sabendo, gente. Me acompanhem por aqui, tá bom? Um grande beijo e até o próximo!